Eu vou conversar com o Marcelo Almeida, que é diretor da CIA de Melhoramento, e com o Daniel Biluca, que é assistente técnico da área de corte da Zoetis. Eles estão aqui para falar de um sistema que melhora o índice de seleção no rebanho bovino. Eu vou pedir para o Marcelo Almeida falar de que maneira vocês estão trabalhando para aumentar a segurança da transmissão das características dos reprodutores para os filhos. Zaidan, já há algum tempo a Companhia de Melhoramento trabalha com a DEP genômica, ou seja, nós acrescentamos informações genômicas à tradicional predição genética, ou seja, as DEPs do animal. Essa combinação de informações proporciona um aumento na acurácia da predição dos valores genéticos, ou seja, nós temos cada vez mais precisão nos valores genéticos calculados a partir dessa combinação de informações. Recentemente, a Companhia de Melhoramento definiu que 100% dos seus reprodutores ofertados ao mercado doravante serão genotipados, ou seja, criou-se o projeto 100% genômica. Então, todos os usuários da nossa genética terão acesso a reprodutores que, além da tradicional DEP, também tem informação genômica calculada. E essa combinação proporciona animais com acurácia ainda maior do que nós já tínhamos no passado. Dá para medir percentual essa acurácia? Já. De acordo com a equação de predição, nós temos maior ou menor acurácia. Nossos touros hoje chegam a 70% de acurácia da avaliação predita, ou seja, 40% mais certeza que aquelas informações vão se repetir no rebanho do nosso cliente. Ou seja, um touro que tem a característica de dar mais peso à desmama para os filhos. Então, 70% de acurácia. 70% de certeza que aquele valor predito vai se repetir lá na fazenda do usuário da nossa genética. Comparado aos tradicionais 50% de acurácia, nós observamos aí, então, um ganho de 40% em acurácia. Isso dá mais precisão, dá mais velocidade, dá mais certeza que aquele investimento que o senhor faz em um reprodutor vai se transformar em resultado econômico na fazenda. Eu citei ganho em peso, mas essa acurácia serve também para outras características de um reprodutor? Todas as características que estão sendo avaliadas vão ter sua acurácia alterada, porque elas já foram estudadas e as correlações já estão previstas na nossa equação de predição. Entendi. Então, quando nós calculamos a DEP genômica, automaticamente a acurácia média sobe. E essa acurácia de 70% já é o resultado médio de cada uma dessas características, algumas até acima desse valor. Legal. Deixa eu falar com o Daniel Biluca. A Zoetis já trabalha com um programa, um teste, né, o Clarified, já há algum tempo. Isso, 8 anos no mercado. 8 anos no mercado. Para esse projeto da CIA de melhoramento, houve alguma mudança no Clarified, alguma inovação no teste de DNA que atesta essas características? Na realidade, Zaidan e amigos, o teste em si é o mesmo. Porém, a genotipagem, a informação genômica, a informação do DNA que esse teste nos traz, permite a gente fazer algumas coisas com ele, tá? Principalmente essas estimativas genômicas. E no caso do Clarified, ele é baseado num banco de dados pré-definido, feito com estudos da própria Zoetis, né? E no caso da CIA de melhoramento, a gente fornece a genotipagem para que o programa possa, em cima da equação de predição baseada nos animais deles, rode a DEP genômica. A gente acredita muito que essa tecnologia tem um impacto significativo na produtividade. E a Zoetis... Pela certeza a exatamente, mais que ela garante? Pela capacidade de diminuir o erro e aumentar o acerto. Né? O Marcelo falou em auditoria do rebanho por pedigree, auditar o pedigree. Ou seja, você vai reconhecer a paternidade do animal, é isso? Na realidade, o teste te permite isso, né? A informação do DNA confrontada com um banco de genótipos identificados permite que essa paternidade seja validada
dentro do processo de avaliação genética. Isso muda em quê, Marcelo? Você ter a certeza de quem são os pais daquele produto? Isso melhora a nossa predição. Por exemplo, numa condição de touros múltiplos, quando eu tenho a prova genômica e eu sei exatamente qual foi o touro responsável por aquela prenhez e pai, portanto, daquele produto. Então, eu começo a atribuir as informações à prova daquele animal, então eu aumento a acurácia dele. E quando eu conheço perfeitamente o pedigree, melhora todo o cálculo de predição genética. E isso, inclusive, evita o quê? Um erro involuntário que seja de um pedigree e que vai causar um cálculo equivocado de um valor genético. Então, a gente parte de uma certeza absoluta dessa informação, o que melhora ainda mais, dá mais segurança no cálculo desse valor genético. Isso valoriza o touro, o passe do touro? Olha, Marcelo? Zaidan, quem valoriza é o mercado. A nossa função é proporcionar a melhor ferramenta técnica ao mercado. E nós acreditamos, nós maturamos por muitos anos essa tecnologia. Nosso banco de dados hoje tem mais de 7.000 genotipagens feitas para cálculo da DEP genômica. E isso dá para a gente uma certeza muito grande que chegou a hora de implementar essa tecnologia, chegou a hora de mudar e quebrar alguns paradigmas. Então, uma das grandes mudanças técnicas que a gente tem a partir do uso dessa ferramenta é abandonar o perímetro escrotal como sendo um indicador de precocidade sexual e passar... Que foi usado durante por décadas. E passar a utilizar a idade ao primeiro parto, o IPP, como um valor objetivo de busca da precocidade sexual. Então, ao invés de eu fazer uma seleção indireta e inferindo que o animal de maior perímetro também iria entrar mais cedo em reprodução, eu já vou diretamente à informação genômica do touro, que diz que as filhas dele entram mais cedo em reprodução. Então não precisa mais olhar o testículo do animal? Nós vamos continuar medindo, nós vamos continuar mensurando e informando o mercado. Todavia, nós não vamos mais ponderá-lo no nosso índice de seleção. Essa mudança, as diferentes simulações realizadas indicaram um aumento na velocidade da progressão da característica de precocidade sexual em mais de 20%. Ou seja, a cada 5 anos eu vou ganhar 1 ano de seleção. Isso é muita coisa e ainda mais quando eu considero uma população como a CIA, nós temos uma precocidade sexual média de 44%. Se eu puder andar 20% mais rápido, eu vou dar saltos em termos de avanço da característica de precocidade sexual. E esse é o futuro do Nelore brasileiro. Eu vou perguntar para o Daniel, que tipo de mudança poderá acontecer? O testículo vai funcionar como uma ferramenta, mas não tão importante como foi durante décadas. Que outras mudanças poderão surgir no sistema de avaliação? O perímetro é um bom exemplo, Zaidan, que mostra que a gente usava medidas indiretas, claro que totalmente relacionadas com o que a gente queria melhorar, mas a ferramenta, como ela é muito precisa e ela traz uma avaliação boa sem ter que medir essa característica no animal propriamente dito, permite você usar essa informação. Por exemplo, idade ao primeiro parto de um touro. Você consegue definir isso de uma forma sem medir, porque ele não tem filhos, entendeu? Mas pela genômica você consegue uma estimativa do valor genético com bastante acurácia. Em termos de impacto no mercado, uma analogia simples e interessante do amigo pecuarista entender é o seguinte, fazendo uma analogia com o mercado de carros, por exemplo. A gente tinha... até alguns anos atrás, todas as montadoras davam 1 ano de garantia para o carro. Esse 1 ano era baseado em quê? Baseado em informações e como aquele carro era construído, né? De repente chegou uma montadora que falou, olha, eu tenho um produto tão bom, tão bem desenvolvido, que eu posso dar uma garantia a mais para ele disso. E aumentou a acurácia. Aumentou e passou a dar 5 anos de garantia, né? E isso é exatamente o que a CIA está falando. Está falando, olha, meu produto é tão bom que existe uma ferramenta no mercado que pode garantir isso e eu estou oferecendo para o mercado um produto
de muito mais qualidade e de confiança. Né? Então é mais ou menos isso, é a mesma coisa que passar a comprar um carro com 5 anos de garantia. Esse sistema, Marcelo, ele não melhora a genética do animal. Isso já vem lá do pai e da mãe. Mas ele dá mais segurança quanto à genética do animal. Seria essa a leitura? Exatamente. Se nós trabalhávamos com uma equação que nos proporcionava 50% de acurácia, nós tínhamos uma margem de erro implícita àquela medida. Por mais que os programas avançassem com medidas de boa qualidade, com programas de correção e tudo mais, existia esse erro. À medida que nós vamos acrescentando informação genômica, nós vamos mitigando esse erro. E não para por aí. Diminuindo esse erro. E não para por aí. Com mais informações sendo acrescentadas ao banco de dados, nós vamos aumentar ainda mais a acurácia dessa equação de predição. Ou seja, o futuro, Zaidan, é o uso intenso de touros jovens. Quando nós estivermos com 80%, 85% de acurácia na equação de predição dos touros jovens, eles serão a bola da vez. Ou seja, nós vamos mudar completamente as concepções do mercado a partir disso. Isso não é um sonho, isso é o que já acontece na suinocultura, na avicultura e vai acontecer na pecuária de corte. A partir de quantos meses, quantos dias você pode fazer esse teste no animal? Só nos machos ou na... Você pode fazer em qualquer animal. Claro que dependendo da estratégia do rebanho e do nível que ele está intensificando o seu ganho genético, pode ser feito de diversas estratégias, como essa da CIA é uma estratégia, né? Mas você pode fazer isso a partir de 1 dia de idade. Você pode tirar os pelos do animal com 1 dia de idade e rodar esse teste genômico, ou seja, com 1 mês de vida, você já tem um perfil genético desse animal com bastante precisão. Existe, inclusive, pessoas fazendo isso no embrião. Ainda é experimental, mas em breve nós vamos poder ter um embrião, antes de você implantar, já com a DEP genômica nele. Né? Então muda o jeito... Isso é feito no Brasil? Feito no Brasil. O Brasil, na questão da DEP genômica, andou para e passo com o mundo. Claro que essa tecnologia nasceu nos Estados Unidos, né? No gado holandês, basicamente, mas logo foi se esparramando pelo mundo, e o Brasil, desde 2008, já vem desenvolvendo a DEP genômica, as tecnologias genômicas em geral, né? E hoje ele tem a mesma tecnologia oferecida no mundo inteiro, com a grande vantagem dessa tecnologia desenvolvida aqui poder ser completamente aplicada no Nelore, que é a grande base nacional, né? Só aproveitando o gancho, Zaidan, falando um pouco sobre o mundo, né? Como a aplicação da DEP genômica se deu na pecuária, a pecuária de leite já utiliza em larga escala a acurácia de predição no gado de leite já é superior a 95% de acurácia. E hoje o mercado internacional de sêmen de raças leiteiras, ele é dominado pelos touros jovens. Isso tem proporcionado uma evolução dos indicadores do TPI, de outros índices que medem a produção no gado leiteiro. O crescimento tem sido exponencial. Por quê? Porque encurtou-se o intervalo entre gerações. E o intervalo entre gerações é o fator de divisão dentro da equação de ganho genético. Ou seja, você diminuindo a idade dos reprodutores, você automaticamente aumenta o ganho genético na população. Então, essa não é uma previsão, é um fato, isso vai acontecer também no gado de corte. Nós vamos passar a usar cada vez mais touros jovens dentro do nosso sistema de produção. Que bacana. Daniel, obrigado. Você quer só complementando, suas considerações para os nossos amigos, já te agradecendo? Isso pode parecer algo de alta tecnologia longe do campo. Pelo contrário, essa é uma tecnologia fácil de ser aplicada, né? E os programas em si serão grandes multiplicadores. Hoje qualquer pecuarista, comprador de touro, por exemplo, pode procurar um associado da CIA ou qualquer selecionador e exigir isso. Olha, eu quero comprar meu touro com DEP genômica, porque eu sei que eu tenho mais garantia disso, né? Então, é uma tecnologia que é facilmente multiplicada e vai estar acessível para todo mundo. Eu agradeço. Daniel Biluca, da Zoetis, Marcelo, da CIA de Melhoramento, sua mensagem também para os nossos amigos. Já te agradecendo. Eu que agradeço o espaço, Zaidan, e só queria complementar mais uma característica dessa inovação. Como nós estamos acelerando cada vez mais
no sentido da precocidade sexual, nós vimos como necessária a introdução de uma característica de segurança de parto. Então, o índice CIA esse ano é o primeiro índice calculado no Brasil que adiciona também peso ao nascimento na composição do índice, ou seja, nós entendemos que crescimento, nós já atingimos um patamar de crescimento satisfatório no Nelore, agora é hora da gente acelerar a idade ao primeiro parto com segurança, ou seja, sem termos touros que causem problemas no parto, por isso a introdução do piso ao nascimento no índice CIA. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado a você.